Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo resolvendo questões. Essa aqui é resolvendo uma questão da lista de exercícios da unidade de máquinas de corrente contínua. É a questão 11 e trata-se de um motor CC do tipo composto, ou seja, existe um enrolamento de campo em derivação e uma parcela também de enrolamento de campo série, conectada em série com a a bobina da armadura, certo? Tem algumas especificações nominais, né? 150 HP, 600 volts de tensão, velocidade nominal, enfim. Tem outras características aqui que vocês podem guardar, mas vamos direto ao ponto aqui, né? O que é que ele pede na letra A? Ele pede a força contra a eletromotriz induzida a ser aplicada na armadura quando está operando a vazio nas mesmas condições de fluxo e velocidade. Em linhas gerais, pessoal, uma dica que eu dou para vocês nesse tipo de questão é redesenhar o circuito equivalente dessa máquina, que no caso é como motor. Então vocês têm aqui um circuito equivalente, onde eu vou dar um destaque para essa parte aqui em derivação. Essa parte aqui, ó, que está observada aqui em derivação, estou destacando em laranja. A gente pode chamar isso aqui como se fosse um enrolamento de campo em derivação, certo? Então, perceba que basicamente nas condições em regime permanente, corrente contínua, a contribuição do indutor LF ele vai ser basicamente, pode ser substituído como um curto-circuito. Então, se vocês apresentarem também a resposta como um fio aqui passando, né, tá ok, eu considero. E essa mesma perspectiva, essa mesma interpretação a gente pode levar em consideração para essa parcela aqui de LS, que é a contribuição, né, uma parcela da indutância devido ao enrolamento de campo série. Então, num regime permanente, nesse tipo de circuito, máquina de corrente contínua, não existe contribuição das parcelas indutivas, elas são vistas como um curto-circuito, certo? Então, essa é uma coisa básica, né, de eletricidade, para vocês poderem agregar também aqui nesse tipo de questão. Então, nesse outro ponto do circuito, aqui, né, especificamente, eu vou destacar aqui nessa caixa. Aqui a gente tem a parcela, né, do enrolamento campo série. Esse nome porque está conectado em série com o circuito de armadura, que eu vou destacar aqui. Certo? Então isso aqui, que a gente está destacando aqui nessa outra caixa, seria equivalente à parcela da armadura, a parte da armadura da máquina. Certo? Então perceba que está ligado em série. E basicamente seria isso. Aí você tem que ter em mente que a corrente, né, da armadura ela vai ser essa corrente A, que ela está sendo drenada aqui, passa pelas mesmas resistências RA e RS. E se você tiver acesso, tiver disponível na questão essa corrente terminal, corrente nominal, corrente da linha também às vezes é conhecida como corrente L, aí você subtrai essa corrente da corrente de campo IF para achar a corrente IA aqui, certo? Então vai ser basicamente esse raciocínio que a gente vai usar para achar a força contra a eletromotriz induzida. Quando ele pede na letra A contra a eletromotriz induzida, ele está pedindo essa tensão aqui é A, que é essa parcela aqui que eu tenho destacando aqui na parte da armadura, certo? Bom, pela relação geral das fórmulas que a gente tem anteriormente, a tensão é A, a força contra a eletromotriz induzida, ela é igual à tensão de terminal ou a tensão de linha menos a corrente A vezes a resistência equivalente nesse ramo, que é RA mais RS, né? Isso foi dado na questão, certo? Você tem aqui que RA é 0,05 ohms e RS, que é a resistência de campo série, 0,01. Bom, o que não temos até agora é a corrente IA, né? Mas aí a gente vai mostrar aqui rapidamente, né, nas condições de plena carga. Então tá aqui, ó, em plena carga. A gente basta
recorrer também à equação que a gente já tem anteriormente, ou olhando aqui pelo circuito equivalente, você vê claramente, né, que o IA vai ser igual ao IT menos IF. Então tá aqui, o IT a gente tem, o IT seria a corrente de linha, né, nas condições nominais, e essa corrente ela é 205 A, como está mostrado aqui embaixo. E o IF, falta aqui uma letra do IF. O IF ele vai ser basicamente essa corrente que drena nesse ramo de derivação de enrolamento de campo aqui. Bom, como é circuito equivalente, o circuito equivalente ele é observado também vale para regime permanente, a gente redesenhou isso aqui para ser um curto-circuito, né? Você vai achar que o IF ele vai ser igual a VT dividido por RF, certo? Então, quem é VT é a tensão nas condições nominais, né? A tensão terminal é 600 volts, tá aqui. O IRF foi dado também na questão que é 300 ohms, tá aqui o valor de RE, da resistência RF, né? Da resistência do campo de elevação. Então, seguindo aqui, você tem agora o IF igual a 2 A. Com o IF igual a 2 A e com a corrente terminal de 205, você acha a corrente da parte da armadura IA 203 e pode usar aquela expressão sem medo de errar. Aí você vem agora aqui para a equação que a gente comentou inicialmente, VT, VT a gente tem, IA a gente tem também, e RA mais RS também temos dos dados da questão do enunciado. Então, substituindo esses valores, ó, 600, que é o VT, menos 203 que a gente achou, corrente A, vezes a resistência equivalente, 0,06, a gente vai achar um valor aproximadamente igual a 587, 588 volts, certo? Aqui a resposta da letra A. E na letra B ele pede as perdas rotacionais, ou seja, a potência devido às partes rotativas da máquina, né? E isso é observado num ensaio a vazio, ou quando a máquina está operando a vazio, quer dizer que não tem torque, né? Não tem carga acoplada no eixo da máquina. Essa parcela, né, de perdas rotacionais, geralmente a gente calcula como sendo a tensão na força contra eletromotriz observada, né, ou quantificada nessa operação da máquina a vazio, sem nada conectado no eixo, vezes a corrente que é observada também nessas condições. Então foi dito na questão, na letra B, que nessas condições, né, na letra B aqui a gente vai poder olhar aqui de novo, nessas condições as perdas rotacionais elas podem ser estimadas para uma consideração de corrente na armadura igual a 6 amperes, certo? E a tensão adequada aplicada, né, essa tensão adequada é basicamente a tensão que a gente já calculou no item anterior, a força contra a eletromotriz induzida, que é 587,8 volts vezes 6. Então, fazendo isso aqui, você vai achar uma potência em torno de 3,52 kW. Essa potência ela vai ser caracterizada como as perdas rotacionais, ou seja, são condições que a gente observou quando a máquina está operando a vazio. Certo? Então, tivemos condições, né, de como a gente pode estimar essa potência, né, essas perdas, ok? E uma coisa que eu coloco como adicional nessa resolução da questão é uma observação, basicamente, né? Sempre quando eu bato naquela tecla nos encontros síncronos para você conferir o resultado para ver se faz sentido. Então, uma forma aqui da gente conferir é verificar, né, qual é o percentual dessas perdas com relação à potência realmente mecânica, né, plena carga da máquina. Então, você pode pegar essa potência das perdas rotacionais, 3,52 kW, e dividir pela potência mecânica, que seria o que a máquina está entregando realmente como energia mecânica. 150 HP, converte para kilowatts, aí vai fazer esse fator aqui de 0,746. Perceba que é diferente um pouco de se fosse em CV. Vou botar aqui essa observação. Se fosse em CV, você faria uma conversão de 0,736, tem uma ligeira diferença aí, certo? Em kilowatts, né? E quando você fizer essa razão, multiplicar por 100, você vai achar o percentual dessas perdas. Então deu 3,15%. Tá ok, né? Um valor não é tão alto, não é uma coisa em torno de 50%, 30%. É realmente nessa faixa
um pouco abaixo de 5%, né, que a gente estima essas perdas rotacionais da máquina, certo? Bom, pessoal, era isso, essa resolução. Eu acho que deu para a gente abordar bastante coisa interessante e eu agradeço a atenção de vocês.